Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 12 de 180. Educação no lar. De 180. Educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão os sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre, como advertência. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, ao estudar esta lição, Educação no Lar, é como se Emmanuel tivesse, juntamente com Chico, psicografado esta lição hoje. Mas o livro foi publicado, em 1948. Mas veja o que Emmanuel estava antevendo, porque já estava começando naquela época, ou ele já via que ia acontecer esse tipo de educação equivocada nos lares.
Então, a passagem foi anotada pelo apóstolo João e que ele anotou o que Jesus disse: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então essa educação no lar aqui foi resumida por Jesus. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. O que ele está querendo dizer? Que nós aprendemos através do exemplo, não é? Nós aprendemos através do exemplo do nosso pai, da nossa mãe. Emmanuel então começa a dizer: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Olha, Emmanuel já começa realmente nos dizendo o que ia acontecer e que nós temos visto agora muito no lar. Vamos dar o significado de algumas palavras para que a gente tenha um entendimento 100%. Preconiza-se. Preconizar é aconselhar. Depois tem a palavra olvidando-se. Olvidando é esquecer, esquecendo-se. E nós temos também instintos do homem. Os instintos do homem são os impulsos primitivos. Então, em outras palavras, ele quis dizer assim: aconselha-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, não é? Aqueles impulsos primitivos do homem. Veja bem, olvidando-se, ou seja, esquecendo que, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar, então, pouco a pouco vai se esquecendo os ensinamentos do caráter no lar. Então, a coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida, isto é, ela vai ser forçada a reajustar esses propósitos. Então, tem mais coisas para a gente ver, né? Mas só esse pequeno trecho aqui, ele já nos diz muita coisa. Porque ele está dizendo que aconselha-se na atualidade no mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, não é? Aqueles impulsos primitivos que nós já tínhamos deixado aqueles impulsos. Agora, essa educação pela liberdade quer libertar a criatura de tudo. Então ela pode fazer qualquer coisa, porque é como se dissesse, não está reprimindo os seus desejos. Então tem que liberar geral, não é? Mas está esquecendo pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Porque o caráter do homem, da mulher, ela ocorre no lar. Se ela não for dada no lar, ele não vai ter mais. Essa é a questão, porque uma vez que cresceu, aí o caráter já não tem mais. E é isso que realmente ele coloca. Mas ele diz: a coletividade, porém, cedo ou tarde, será forçada a reajustar seus propósitos. Então, cedo ou tarde vai acontecer isso. Nesta outra parte, ele diz assim:
os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Então ele está afirmando, e é verdade, porque a criatura, ela vê nos pais, como certa vez Emmanuel disse, ali deuses. Por quê? Porque depende totalmente dos pais. Então tudo que o pai falar, tudo que o pai fizer, melhor dizendo, não é? Que os pais fizerem, aí sim, ele vai acompanhar, ele vai guardar aquilo para a vida inteira. Então, o exemplo é tudo. E aí ele diz, de sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Então, essa missão amorosa dos pais vai decorrer uma organização do ambiente justo. Porque se ele perceber que ele tem uma missão, que tudo que ele falar e fizer vai servir de exemplo para o seu filho, ele percebe que tem uma missão muito grande. Continua dizendo, meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Olha que coisa interessante. Meios corrompidos. É o que está acontecendo no nosso meio hoje. O nosso meio está corrompido. E como está, não é? Mas aí ele diz que significam maus pais. Então, a possibilidade de sermos maus pais é muito grande. Mas ele diz que entre o peso de longos sacrifícios que nós podemos fazer, nós vamos conseguir manter, não é? Na vigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Então é preciso que nós mantenhamos firmes para que a gente não caia nessa invigilância coletiva. Porque se nós cairmos nessa invigilância coletiva, nós vamos detonar totalmente a nossa família. Ele continua dizendo que a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Então ele está dizendo que a tarefa doméstica não é uma coisa simples, não é? Para os gozos improdutivos, ou seja, que não produz nada de bom. Muito pelo contrário, é o reduto onde nós devemos fazer com que a nossa família ali esteja unida, né? Onde nós possamos levar ali o amor, o carinho, a presença de Deus, o Evangelho de Jesus. Nesta outra parte, ele diz, o homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Então ele diz que o homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, olha que coisa. Então, quando se propõe a mulher ou o homem, ou ambos, a serem pais, não pode ver a família como uma forma de gozar a vida. É sacrifício, é renúncia, não é? Já começa quando a criança nasce, são meses ali não dormindo direito, não é? E assim por diante, não é? E Emmanuel diz o seguinte, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Então, eles não vão levar adiante aquele intento com bom resultado. Porque se ele for um pai
que não está presente, ou uma mãe que não está presente, deixando para babá, ou somente a escola para educar, não vai adiantar. Eles não vão ter referência, eles vão crescer e esses filhos não vão ter referência. Continuo dizendo, debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Então vejamos aqui essas palavras um pouco diferentes, né? Debalde significa inutilmente. E sucedâneos abstrusos significa soluções incertas. Então veja bem o que realmente ele estava prevendo que ia acontecer. Então, inutilmente, vão se improvisar sociólogos para substituir a educação no lar. Ou seja, vamos colocar pessoas para tomar conta, né, do lar. E nós não vamos estar lá. Não é isso? E aí nós estamos substituindo essa nossa educação, que nos cabe como pais, a esses sociólogos, que são sucedâneos abstrusos, que significa soluções incertas, que envenenam a alma. Porque nada, de acordo com Emmanuel, nada substitui o exemplo do pai e da mãe. Você pode trazer as melhores pessoas mais caras do mundo, que entende tudo para tomar conta da sua família. Não vai adiantar. Por quê? Porque não tem ali a responsabilidade, o carinho, que tem o caráter de dar ali para o filho, para a filha, a orientação e o respeito acima de tudo. Nesta conclusão, ele diz, só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Então veja bem, é interessante. Ele diz que só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, então o espírito já tem que estar com a compreensão que Deus é Pai. Porque aí ele compreende que ele também vai ser pai na terra dos seus filhos. Então, essa paternidade de Deus acima de tudo. Quer dizer, a paternidade de Deus está acima de tudo. Ele consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais. Então, ele sabe disso. Ele sabe que os filhos imitarão os pais, ainda que eles sejam perversos. Então, se uma criatura nasce numa família onde o pai e a mãe são perversos, ou são outros tipos de ignorância, não é? Eles têm a opção de ser também ignorantes. Mas não necessariamente, porque como ele é um espírito independente, vamos assim dizer, ele vai ter a opção de ser perverso ou não é? Na conclusão ele diz, ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. E é verdade, nós temos que guardar essa educação que está aqui revelada por Jesus. Veja bem, vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. É o exemplo acima de tudo. Foi muito bom estar com você. Espero que nós possamos encontrar novamente em próxima situação. Um grande abraço. Fique com Deus.